irmãos ainda sentados, mesmo sentados, melhor dizendo, a gente vai abrir a nossa Bíblia. Já vai com ela aberta aí. Gênesis, o capítulo 1. A gente vai usar bastante o texto. Abre sua Bíblia aí, Gênesis, o capítulo 1. Versículo 27. Texto que a Luana utilizou no domingo passado. A gente vai passar por alguns textos da Bíblia. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. O primeiro é Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Que vai dizer assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e a mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja pela terra. A gente pode fazer uma oração juntos? Para que essa palavra ela encontre lugar aí no seu coração e que Deus ilumine esse estudo aqui que eu vou apresentar para vocês, continuação da nossa série. Amém? Feche seus olhos. Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez por o estudo da Tua Palavra. Tira todo o eu que está envolvido aqui, tira toda a altivez, todo o egoísmo, tira tudo que envolve o eu e coloca o Teu Espírito Santo para falar no coração daqueles que estão aqui presentes ouvindo e aqueles que estão também nas mídias sociais ouvindo a Tua Palavra. Fica conosco, fala aos nossos corações, transforma os nossos corações no estudo da Tua Palavra e de acordo com a Tua Palavra. Assim nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos os irmãos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E antes de iniciar o estudo da nossa palavra, a gente teve um pequeno problema com a internet, para quem está ouvindo aqui, para quem está acessando pelo Facebook através das mídias. Aqui está tudo certo, né? Nada travou aqui, mas para quem está ouvindo pela internet, a gente teve um pequeno probleminha, mas já foi resolvido e tá tudo certo, né, Vino? Então tá tudo correndo corretamente e a gente vai estudar um pouquinho da palavra de Deus. Eu vou fazer uma propaganda da nossa série que vai estar lá no YouTube, vou fazer uma propagandinha. A gente está em uma série chamada E o que eu tenho a ver com isso? Vocês lembram? A Luana, ela pregou aqui domingo passado e para quem não esteve aqui, exatamente como eu não estive aqui, presente, né, presencialmente, foi de uma riqueza nossa, foi maravilhoso. Para quem estava aqui e para quem assistiu exatamente como eu, através das mídias sociais. E eu vou fazer uma outra propaganda. Nosso canal no YouTube, Promessa Foz do Iguaçu, Três Lagoas. Canal no YouTube, onde todos os sermões que a gente faz aqui no domingo estarão lá na quarta-feira. Então, a primeira parte do nosso sermão dessa nova série, que vai ter 3 capítulos, está lá no YouTube. Então, quem quiser, dá uma acessada lá. E o que eu tenho a ver com isso? O episódio 1, Luana Fraga, que vocês vão poder... Para quem não assistiu, vai poder assistir. E para quem já assistiu, vai poder rever, que foi muito especial. Tudo bem? Esse episódio de hoje, essa pregação de hoje, esse sermão de hoje, estará lá no canal do YouTube na quarta-feira, 6 horas da tarde. Tudo bem? Acessem lá, um link bem facinho de compartilhar. Então todo mundo pode pegar esse link e compartilhar para todo mundo, para os seus amigos e para os seus familiares, para quem quer conhecer um pouquinho da palavra de Deus. E agora eu vou entrar na pregação de vez, para eu não falar muito. E algumas pessoas já brigaram comigo ultimamente porque eu falei demais nas minhas últimas pregações. Eu não quero me alongar. Mas a gente já leu o capítulo 1, versículo 27 e 28 de Gênesis. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia aí no capítulo 3 de Gênesis. Vamos lá, vamos usar a Bíblia. Para quem está assistindo também, abra a sua Bíblia aí.
capítulo 3 e o versículo 15. Capítulo 3, o versículo 15 de Gênesis. A gente vai ter um estudo, a gente está estudando sobre bênção no texto bíblico. A Luana comentou aqui de forma sensacional e incrível que o nosso Deus, o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus que entrega a bênção. Vocês lembram disso? Ele é o Deus abençoador. E a gente vai estudar aqui no texto bíblico de Gênesis, quem recebe a bênção, quem que é o agente recebedor da bênção. Tudo bem? Deus dá bênção, Ele é um Deus abençoador, e Ele tem que dar a bênção para alguém, correto? E Ele dá a bênção para o ser humano. Fácil, né? Dá para entender. Ontem a Rose comentou aqui também que as pregações que são legais, né, de ouvir, são as pregações que todo mundo entende. E eu coloquei isso na minha cabeça. Falei, não, vou fazer uma pregação que todo mundo tem que entender, né? Porque eu assisto algumas pregações minhas antigas e falo, nossa, isso aqui eu falei, né, demais, isso aqui eu, né, dei um exagerado. Mas eu quero que as minhas pregações, elas sejam um texto bíblico e o estudo do texto bíblico. E eu acho que a coisa mais bonita que tem é estudar o texto bíblico juntamente com os irmãos em comunidade. Capítulo 3 de Gênesis, o versículo 15, que vai dizer assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse é um texto bem conhecido e é usado para várias coisas. A gente já leu, de novo, versículo 1, capítulo 1, versículo 27 e 28, que Deus abençoa o ser humano através de Adão e Eva. Lembram, né? Agora, depois da queda, existe uma nova, vamos dizer, promessa de Deus para esse casal. Ele vai falar assim, eu vou colocar inimizade entre você e a mulher, entre o homem e a mulher, entre o ser humano em geral, porque só existiam duas pessoas naquela época. Estão acompanhando? Agora a gente vai para outro texto bíblico. Abre lá a sua Bíblia, Gênesis 12, o versículo 1. Vamos folhear. E tudo vai fazer sentido no final, eu acredito. E dessa vez, eu fiz isso uma vez e eu gostei bastante. Dessa vez, e até vai funcionar com quem está assistindo de forma online. Dessa vez, eu vou pedir para vocês lerem o capítulo 12. Eu acho que o Vini não vai dar para projetar ali, Vini? Não, beleza. O capítulo 12, o versículo 1 até o versículo 4. Quem não tiver Bíblia, senta com quem tem aí. Vocês vão ler esse texto, olha só, vocês vão ler esse texto e eu vou dar um minuto para ver o que vocês vão tirar dele. Porque muitas vezes a gente lê um texto bíblico e passa desapercebido algumas coisas. A gente não pega alguns detalhes. Então, são 4 versículos, e 4 versículos bastante curtos. E esses versículos são muito conhecidos. Muito conhecidos. O que vocês vão fazer agora? E para quem está assistindo também. Pega a sua Bíblia, Gênesis 12, e vocês vão ler esses 4 versículos. Tá? Esses 4 versículos. E eu vou fazer algumas perguntas depois, e a gente vai ver o que a gente vai entender desses 4 versículos. Tudo bem? Pode ser assim? Pode? Então, leiam aí os 4 versículos, rapidão. Se você terminar, lê de novo. Vai dar um tempo aí pro texto, ver o que você encontra de novo nele.
mundo já leu já? Deu um joinha. É um texto muito simples. Todo mundo já ouviu esse texto em algum lugar e de alguma forma. Todo mundo já ouviu ele. Como um texto muito importante, ele é, na verdade, um dos textos mais importantes do texto de Gênesis. Ele tem algumas coisinhas escondidas aqui e faz sentido com o que a gente vai estar falando, né, nessa série com relação à bênção. Eu vou ler esse texto com vocês de novo. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 12 de Gênesis, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4, para finalizar. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. E agora uma pergunta para vocês. O que vocês tiram desse texto? Se um responder, já para mim já está bom e eu continuo aqui para a nossa série que a gente está fazendo. O que se tira desse texto? E, na verdade, o que ele vai apresentar é algo muito mais profundo do que a gente imagina. Então, não vai ter certo e errado, né, para quem chutar e falar alguma coisa, mas vai ser interessante para o debate que a gente está querendo colocar para dentro do texto, principalmente para esse texto de Gênesis 12. Lembrando também que a gente leu o capítulo 1, versículo 27 e 28, e leu também o capítulo 3, versículo 15. E esse capítulo 12 é uma continuação de uma narrativa que está sendo contada no texto bíblico de Gênesis. Saulo Vitor, me ajuda. O que você tira desse texto? Vamos lá. O que está acontecendo aqui? Primeiramente, o que está acontecendo aqui? Pode falar. Deus deu uma ordem, beleza. Deus deu uma ordem. Pode falar. E Abraão obedeceu. Isso é o normal. Isso é o que todo mundo tira do texto. Deus dá uma ordem e Abraão, de pronto, aparentemente, obedece. A obediência dele veio carregada de fé, porque depois a gente vai descobrir que Abraão era o pai da fé. Perfeito, perfeito. Deus dá uma ordem, Abraão obedece pela fé. Agora eu vou colocar algumas coisinhas no texto, que vai ser bastante interessante. Sabe por quê? Porque Deus, ele intervém no texto. O que é intervir no texto? Sabe aquele livro que você está lendo? Eu gosto muito de um livro chamado Clube da Luta, né? Não tem nada a ver com luta, mas o nome do livro é esse. Gosto muito, é um dos meus livros preferidos. Quem conta a história do livro é o narrador. É quem cria a história, é quem está contando a história. Ele não está contando a história de alguém, sabe? Maurício foi até a padaria, comprou 12 pães e voltou. Sabe? Saulo Vitor foi, acordou de manhã, foi trabalhar, voltou, né, e se sentiu muito cansado. Isso é uma narrativa, é alguém, não importa quem, contando a história de alguém. Aqui, e eu vou mostrar outras duas formas, Deus, ele não está narrando uma história. Sabe o que ele está fazendo? Ele está participando da história. Sabe por quê? Porque ele fala, Abraão, é ele falando. O próprio narrador também, ele se coloca dentro do texto e vai falar, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. E sabe o que é interessante aqui nesse texto? Muito interessante, na verdade, é que Deus intervém na narrativa bíblica 3 vezes. Qual que é a primeira vez? E a gente já leu. Qual que é a primeira vez? No Gênesis. A queda do homem. O Deus, de novo, dá uma ordem. O homem não obedece. O que acontece? Desobediência. Falta de fé, vamos dizer assim. E existe um castigo de Deus. Deus vai se colocar dentro da história para falar alguma coisa. Ele vai falar lá no capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, em dores de parto você vai dar à luz, do trabalho do seu...
Tem várias coisas que vão se apresentar dentro do texto com Deus, o próprio Deus, se colocando, não só como narrador, não só contando uma história, mas se colocando dentro do texto. Essa é uma das coisas que é bem interessante de a gente pontuar. A segunda vez, qual que é? Alguém se lembra? Tem um carinha dentro do texto bíblico, Gênesis 5, se eu não me engano, chamado Noé. Noé. O que acontece na história de Noé? Deus, ele age, ele intervém. Lembra que eu falei? Deus, ele se coloca dentro da história para fazer alguma coisa. Lá no contexto de Gênesis 1, existia uma desobediência. Deus cria um universo perfeito, Jardim do Éden, cria tudo perfeito e acontece o caos. E nesse caos entra o pecado. E toda a estrutura que Deus havia criado se corrompe e se destrói. Primeira vez que Deus intervém no texto. A segunda vez que Deus intervém no texto é com Noé. E ele vai falar lá, a maldade do ser humano tinha multiplicado tantas vezes que Deus decide destruir a terra. Deus se colocando dentro do texto e dentro da narrativa. Não só como alguém que está narrando uma história, mas alguém que está colocando a sua mão e fazendo algo. E qual que é a lógica que a gente encontra aqui? Caos, medo, desesperança e Deus agindo. Olha só, pecado, entrada do pecado, desobediência, Deus agindo. Deus se colocando no texto. Acontece alguma coisa com o homem, Deus age no texto. Noé é a mesma coisa. Confusão, caos, medo, morte, homicídio, tudo que está acontecendo ali no contexto de Noé, logo depois Deus age. E um pouquinho depois, e a terceira vez que Deus vai intervir no texto, é na Torre de Babel. O homem desobedece uma ordem de Deus, de novo, né? Deus faz algumas coisas ali, de novo, caos, medo, desobediência principalmente, e Deus agindo. Essa lógica fica clara? Caos, medo, Deus age. Desesperança, Deus age. Na queda do homem, no dilúvio e na Torre de Babel. Tudo bem com essa lógica, né? Capítulo 12 de Gênesis, contando a história de Abraão, o que vai falar lá? Quem que era Abraão? Na verdade, um pouquinho antes a gente entende uma coisa. Sabe por quê? Porque quando Deus fala para o homem e para a mulher multiplicar e, né, ter filhos e tal, qual que é a desordem quando se coloca essa lógica? Qual que é o inverso disso? É esterilidade. Certo? Deus dá uma ordem. Ó, vocês vão ser fecundos. Sede fecundos. Multipliquem-se. Espalhem na terra. Façam isso, né? Qual que é o inverso disso? É não querer ter filhos, basicamente. Dentro desse texto aqui. Então, abra sua Bíblia aí, por favor. Gênesis 11. Gênesis 11, o versículo 29. Que vai dizer assim: Abraão e Naor tomaram para si mulheres. Abrão, né? A de Abrão chamava-se Sarai, e a de Nor, Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Versículo 30, que é muito importante para a gente entender o versículo 12. O capítulo 12, melhor dizendo. Sarai era estéril e não tinha filhos. Quem é bom de português aqui? Quem que é bom de português? Eu na escola era muito bom de português. Na faculdade também. Eu gostava, né? Gostava na matéria e tal. Gostava de falar bem, gostava de escrever bem. Vocês conhecem um negocinho no português chamado imperativo? Quem saiu agora da escola, né? Luiz Gustavo, Estela, aí, Ana Paula, Ana Júlia, que está na escola, Mariana. Imperativo. O que é o imperativo?
Veio uma pergunta, o que é o imperativo? O que é o imperativo? E para estudar o texto bíblico, a gente tem que entender algumas coisas. E aqui no texto, no capítulo 12, vai ocorrer a narrativa não, a estrutura do texto é um imperativo. Sabe por que o imperativo? É quando eu dou alguma ordem, seja ela positiva ou negativa, dentro da estrutura do texto, ou da frase. Sabe? Vino, faça tal coisa. Abaixe o microfone. É um imperativo. Positivo. Faça algo. Negativo. Eide, não faça tal coisa. É um imperativo negativo. Que você coloca, né, uma negação dentro da estrutura da frase. Não é difícil de entender, é bem fácil. E o que está acontecendo aqui no capítulo 12? Deus está dando uma ordem. Para quem? Para Abrão, que não era, dentro do texto, ninguém. Olha que loucura. Porque para algumas outras pessoas importantes dentro do texto bíblico, antes de Deus falar e intervir, a estrutura do texto, a Bíblia, dá uma explicação sobre quem era a pessoa. Né? Aqui, no capítulo 12, quem que é Abrão? Abrão era um cara que sai de uma terra, vai para outra, com alguns familiares, é isso. E Deus vai falar no capítulo 12, e eu vou repetir, eu vou ler ele de novo. Lembra do imperativo, né? Deus agindo nessa história. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Abraão, faça tal coisa. Abraão, saia da tua terra e da tua parentela e vai para um outro lugar, que eu estou te mandando. Mas lembra que eu falei da lógica de caos e de Deus agindo? O que acontece nesse texto aí que destrói a ordem e a estrutura do texto? A infertilidade. Olha só, no capítulo 11, no final, versículo 30, fala que Sarai, mulher de Abrão, era estéril. Não precisa pegar. Desesperança, caos e quebra de estrutura. Por quê? Porque, em tese, as mulheres e os homens tinham muitos filhos, porque era uma ordem de Deus. E aqui o texto vai apresentar uma coisa, antes de apresentar quem era Abrão. Ele vai falar que a sua mulher era estéril. Lembra da lógica? Se existe caos, se existe desestruturação do texto, Deus vai agir. E Deus vai agir pedindo, ou não pedindo. Ele está mandando Abraão fazer uma coisa. Estão comigo? Caos, medo, desesperança, Deus age. Se a lógica dentro do texto e dentro da Bíblia era fertilidade e muitos filhos, quando não acontece isso, Deus age. História de Ana, não tinha filhos, queria muito. Desesperança, caos, medo, Deus age. E eu perguntei para vocês, o que vocês tiram da história de Abraão? Dessa história do capítulo 12 aqui. O que vocês tiram? A lógica aqui do texto não era que Abraão era um cara, não vai falar isso no texto. Abraão era o cara, né? Fazia muitas coisas, fazia coisas absurdas. Abraão obedecia, não sei o quê. Não vai falar isso. A única coisa que vai falar é que sua mulher era estéril e ela não podia ter filhos. Aí Deus vai usar o imperativo dentro do texto e vai falar um negócio. E vai mandar ele fazer um negócio. Abrão, você aí, que tua mulher é estéril, sai daqui e vai para um outro lugar. E o versículo 2 vai falar assim: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Abraão não era ninguém. Abraão não tinha feito nada. Abraão, o único problema que ele tinha é que a sua mulher era estéril. Desordem no texto. Deus vai apresentar uma solução. E sabe qual é essa solução? Ele vai abençoar Abraão. Ele não vai abençoar assim,
vou abençoar. Não, ele tem um plano, ele tem uma trajetória, ele tem uma história a ser contada aqui em Abraão. Mesmo que a estrutura que foi contada e foi montada aqui tenha sido quebrada, Deus vai agir. E vai agir na história de Abraão. Tua mulher é estéril? Beleza, pega ela, pega todo mundo que está com você e sai daí. Primeira coisa. Versículo 2. De ti farei uma grande nação. E como que se faz uma grande nação de alguém que não pode ter filhos? Como que existe descendência de alguém que não pode ter filhos? E te abençoarei. Se tu uma... Ele não só abençoa. Eu vou te abençoar e você vai ser uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção, a lógica da bênção, igual a Luana comentou aqui, Deus é um Deus que abençoa. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça. Deus, ele é um Deus que abençoa. Deus, ele abençoa. Deus é um Deus de amor, então ele ama. Deus é felicidade, é alegria. Então, meus amados irmãos, ele é alegre e ele quer ver você também feliz. Capítulo 12 de Gênesis aqui, a maior coisa e a maior lição é que para você ser abençoado, para que a sua bênção esteja sobre você, sabe o que você precisa fazer? Nada. Porque você confia num Deus que abençoa. Independentemente de qualquer tipo de coisa. Abraão não era ninguém. E Deus faz o quê? Abençoa. É a primeira coisa que ele faz no texto. Deus, e de novo, é um Deus abençoador. E ele abençoa, sabe quem? Olha só que interessante e que loucura. Deus abençoa eu e abençoa você. E a questão da bênção, ela vai muito além dessas coisas, sabe por quê? Porque a gente entende bênção como o carro do ano, como uma casa cheia de coisas. A gente entende bênção com uma conta no banco enorme. A gente entende bênção com a nossa empresa prosperando de forma espetacular. A gente entende bênção como o casamento perfeito e, nossa, o casamento Instagram, o relacionamento Instagram, sabe? A gente entende bênção através disso. Mas não. Porque uma das primeiras vezes que Deus abençoa, esse Deus abençoador, ele abençoa alguém, ele só vai falar que vai abençoar. Abraão não viu nada do que Deus tinha prometido para ele. Olha só. A mulher dele era estéril. E a bênção que Deus joga sobre Abraão é ter um filho. E Deus abençoa. Então, para você ser abençoado, lembra que eu falei? Deus é um Deus abençoador, e a Luana colocou isso muito bem domingo passado. E para esse domingo aqui, eu vou falar, quem Deus abençoa? Deus abençoa o ser humano. Deus abençoa eu e Deus abençoa você. Talvez não da forma que você queira, né? No carro do ano, e casa quitada, e um monte de imóvel, casa... Não. Mas Deus abençoa nos mínimos detalhes. Dá para entender isso? Faz sentido isso? Faz sentido? Deus, como Deus abençoador, ele vai abençoar alguém. E esse alguém somos nós. Eu e você. E essa série não é para apresentar a vida de Abraão, não é para falar sobre a vida de Abraão, é para falar do comecinho dela. Que Deus vai abençoar ele. E ponto. Porque ele é um Deus que abençoa. E a gente estudou José,
E através da geração de Abraão vem José, porque né, vai indo. E lá na frente, vai vir uma pessoa, vai vir um ser, vai vir Deus, Jesus Cristo. Através dessa bênção aqui, lá atrás. Abra sua Bíblia. Isaías 49. Versículo 15, que vai dizer assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? Pode? Acaso pode? É uma pergunta do texto. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama? De sorte que não se compadeça do filho no seu ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vocês entendem como é que funciona a bênção? Você não precisa fazer nada. Fazer coisas absurdas, buscar, de certa forma, de qualquer forma, o favor de Deus. Porque Deus é um Deus que abençoa. E Ele está abençoando. Ele me abençoa. Ele te abençoa também. Jeremias, para a gente fechar. Capítulo 29. Jeremias capítulo 29, o versículo 11. Que vai dizer assim, olha a bênção, olha como funciona a bênção. E aqui no texto de Isaías e de Jeremias tem a mesma lógica e a mesma estrutura. Isso que é bem legal. Porque no texto de Isaías existe caos, existe medo, existe distanciamento de Deus e o próprio Deus vai falar, ele se coloca no texto de novo e vai falar, acaso pode uma mulher esquecer do filho? Eu, todavia, não vou esquecer de você. Jeremias a mesma coisa. Caos, medo, desastre. E o próprio Deus vai falar isso. E vai dizer assim, o capítulo 29 de Jeremias. Eu é que sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Olha só. Pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Deus que abençoa, Ele é o Deus que fala ao teu coração todo dia. O Deus que abençoa é o Deus que abençoa de tal maneira, de tal forma, que Ele dá saúde aos seus filhos. O Deus que abençoa é um Deus tão abençoador que Ele te dá a vida. O Deus que abençoa é um Deus tão grande em bênção que Ele te dá a condição de você estar aqui hoje. Ele te dá a condição de você estar assistindo aqui hoje. Ele te dá a condição de você olhar nos olhos da sua esposa e ter alguém do teu lado. E ter uma auxiliadora, uma ajudadora. Deus, Ele é tão grande em bênção que Ele dá vida e dá saúde para todo mundo que você gosta e conhece. Deus abençoa nesse ponto. E a gente estuda Eclesiastes aqui no sábado. Se você está buscando carro, imóvel, coisas assim, eu tenho uma palavra para você. Isso aí tudo é vaidade. Porque o que importa é a sua vida. O que importa é como você enxerga a vida do outro. E como vocês dois, em comunidade, vão ver o nosso Deus, esse Deus que abençoa.
a gente já aprendeu no primeiro capítulo dessa série. Deus é um Deus que abençoa mesmo. E aqui a lógica é, Deus abençoa o ser humano. Deus abençoa eu e Deus abençoa vocês. Deus abençoa a igreja dele. E eu comentei aqui, né, o desânimo que tem ocorrido, não só na nossa igreja, mas em várias instituições. Deus é um Deus que abençoa de tal maneira que até isso Ele tem cuidado. E no próximo capítulo dessa série, que vai ser domingo que vem, a gente vai aprender, quando a gente recebe essa bênção de Deus, o que a gente faz? A bênção também faz sentido quando a gente tem paz, quando a gente tem esperança, quando a gente tem vida e quando principalmente a gente recebe, através da graça, a salvação. E o que a gente faz com ela? A gente espalha. A gente espalha o reino, a gente espalha a paz e a gente espalha a misericórdia que Deus, através da graça, e por Ele ser um Deus que abençoa, transborda isso em nós. Amém? Fique de pé. Vamos orar? A gente vai orar hoje nesse culto de forma meio diferente. A gente não vai, não que seja certo e que seja errado, tá? Só a minha oração juntamente com a igreja, juntamente com a comunidade, a gente vai orar não pedindo algo para Deus, assim, sabe, pedindo bênção, pedindo alguma coisa material, né, seja lá o que for. A gente não vai orar pedindo isso. A gente vai orar entendendo que Deus já fez as coisas que Ele tem que fazer. É estranho, né? Estranho. Vou pedir cura, vou pedir liberdade. E não está errado, né? Pelo amor de Deus. Pedir graça, pedir misericórdia para Deus, não está errado. Mas hoje a gente vai orar agradecidos, porque Deus já transbordou isso na nossa vida, hoje. Na certeza que Deus já trabalha em nossa vida hoje. Na certeza que o que você pediu, o que você está pedindo e o que você vai pedir ainda, o que está para vir, Deus já está cuidando, porque Ele é um Deus que abençoa. Isso é maravilhoso de se pensar. Fecha seus olhos aí. Vamos orar a Deus. Jesus Cristo, obrigado por Tua palavra. Obrigada pela bênção que transborda em nossas vidas. A gente só tem que entender agora como que essa bênção que já está derramada sobre nós faz sentido para a nossa vida, para a nossa realidade e para as outras pessoas também. Muitas vezes a gente tem pedido tanta coisa. A gente pede, a gente pede, a gente pede, a gente pede, e a gente às vezes também esquece de agradecer pelo que a gente já tem. Nós temos uma família abençoada, nós temos vida e vida em abundância, para tentar transformar a vida de outra pessoa. Se a gente, através da graça e da bênção, da sua bênção e da sua graça, tem paz no coração e esperança, como é que a gente faz para transformar essa paz e essa esperança na vida da outra pessoa? Porque tem muita gente que está precisando dessa paz, que está precisando de uma palavra de consolo, de abrigo, que está precisando da tua palavra, que está precisando da tua bênção. E a gente já entendeu aqui que tu és um Deus que abençoa. E a gente entendeu também através do texto que tu és um Deus que não está com a mão distante da nossa vida para que a gente não seja abençoado. Tu és um Deus que abençoa. Tu és um Deus que nos guarda. Tu és um Deus que transforma todo medo e toda angústia em esperança. E o teu texto bíblico vai falar que através da memória dessa esperança, a gente transforma ela em paz, em longo ânimo, em vida plena, em alegria. Por mais que, às vezes,
a gente tenha momentos de inquietação, momentos de dor, momentos de desespero. Mas assim como a gente acabou de estudar aqui, no momento da dor, no momento do desespero, no momento da desesperança, o Senhor age transformando todo esse desespero, toda essa desesperança em paz, em esperança para nós, para a gente viver a nossa vida da melhor forma possível. Muito obrigado por tudo que tem feito na vida dos ministérios aqui dessa igreja, dessa comunidade, na vida dessa igreja de forma geral, na vida dos irmãos que estão aqui. Todos estão aqui porque Tu és um Deus que abençoou eles de certa forma. Tu tem me abençoado, tem abençoado minha família, e eu não posso fazer nada que venha te agradecer. Não posso, por mais que eu faça todas as coisas do mundo, nada vai chegar perto de te agradecer por tudo que tem feito nas nossas vidas. Fica conosco, Jesus Cristo, através de mais uma semana. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua paz e da Tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos.